Saudações rubro-negras, aqui é mais um vídeo produzido, idealizado pelo programa RN. Infelizmente hoje é um assunto chato, triste, porque é sobre a tragédia do Ninho do Urubu de 2 de fevereiro de 2019. Estamos aí quase chegando, quase completando 2 anos dessa tragédia que, sem dúvida alguma, foi o capítulo mais triste da nossa história. Não foi perder a Copa do Brasil para Santo André, não foi tomar gol do Cabanhas, não. O nosso pior momento, a página mais triste da nossa história foi a morte de 10 crianças sob a tutela do Flamengo. Ontem, sexta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a 36ª Vara Criminal, fez uma denúncia para 11 supostos envolvidos, né? Dentre eles, o Eduardo Bandeira de Melo, dentre eles também o Carlos Noval. Vale registrar que a denúncia que tinha sido feita em 2019 envolviam 8 supostos responsáveis. Nessa de agora, de 2021, já envolvem agora 11 suspeitos ou 11 possíveis envolvidos. A questão, gente, é a seguinte: eu vou trazer aqui perguntas, sobretudo perguntas que foram fomentadas novamente através de 2 competentes profissionais da imprensa que fizeram uma investigação precisa sobre essa tragédia. Foi uma reportagem feita pelo Léo Burlá e Pedro Ivo de Almeida, ambos do UOL. Eles revelaram que desde o dia 11 de maio de 2018, ou seja, quase 9 meses antes da tragédia, já havia o conhecimento de que aquelas condições ali não estavam regulares. A situação ali estava completamente feita na base da gambiarra e que oferecia, sim, risco iminente. Agora, naquela reportagem tem muita coisa boa, vale a pena ler. Só colocar e-mail revela Flamengo sabia no Google. Você vai aparecer lá a reportagem do UOL. Mas aqui hoje eu gostaria de trazer perguntas. E as minhas perguntas começam com o seguinte: o EBM ele foi denunciado, mas Ministério Público, eu confio em você, Ministério, em você que eu digo a instituição Ministério Público. A justiça no Brasil pode tardar, mas cedo ou tarde ela vinga, ela chega, ela realiza o seu papel. Mas Ministério Público, eu vou deixar aqui uma pergunta e já fica aqui como uma indicação para que as investigações não parem. Por onde anda o senhor Alexandre Vrobel, que era vice de patrimônio, se não me engano, dos dois mandatos da gestão Eduardo Bandeira de Melo? Esse é um nome que o Ministério Público não pode esquecer. Novamente, não estou acusando ninguém, estou botando perguntas. Ministério Público, vocês chegaram a investigar o Alexandre Vrobel porque desde que estourou essa tragédia, esse senhor que participou ativamente das 2 gestões anteriores, ele estava sempre em rede social, sempre no Twitter, sempre dando entrevistas e desde então ele sumiu. Portanto, Ministério Público, fica aí a minha sugestão. Por que não também investigar o senhor Alexandre Vrobel? É uma pergunta. A segunda pergunta que eu faço é: cadê o senhor Marcelo Hellmann? Marcelo Hellmann, na época, era diretor executivo de administração do CT. E ele era também conhecido como prefeito do Ninho. O senhor Marcelo Hellmann estava sempre acompanhado pelos vices do Flamengo e tinha também boa circulação, bom contato com Eduardo Bandeira de Melo. O senhor Marcelo Hellmann também, vale a pena dizer,
que nessa reportagem do Léo Burlai e do Pedro Ivo, há informações ali, há fatos concretos que esclarecem. O senhor Marcelo Hellmann sabia da situação periculosa lá daquele alojamento. Portanto, senhor Ministério Público, será que não vale a pena investigar, colocar na denúncia Marcelo Hellmann? É uma pergunta. Nesses e-mails trocados e interceptados pelos dois ótimos jornalistas, há também, aparecem também a empresa CBI, que foi a empresa responsável pelo primeiro relatório daquela situação em que se mostrou que havia gambiarras, o quadro elétrico estava completamente, uma coisa completamente sem estrutura alguma, estava precária, e a CBI ela fez esse relatório. E a empresa CBI, o técnico, o responsável que foi fazer o relatório, ele colocou no relatório deles, da empresa, falando que os funcionários sabiam, estavam cientes dos problemas, mas que nada iam fazer porque o local seria demolido em pouco tempo. E que se viesse a autoridade pública do Ministério Público, da Defesa Civil, agora eu não sei qual é a competência de cada nesse caso, iria lá, poderia multar, que logo logo eles iriam demolir. Portanto, a empresa CBI, ela chegou a fazer esse relatório, né? E ela chegou a fazer um pequeno orçamento no valor de R$ 8.550 para fazer reparos emergenciais. O Flamengo chegou a pagar, a empresa chegou a emitir 2 notas, cada uma no valor de 4 e quebradinhos, só que a empresa CBI nunca realizou esses reparos. Portanto, mais uma pergunta, Ministério Público: por que não incluir a CBI nesse processo, nessa investigação? É uma pergunta. Outro também que deveria estar lá é o senhor Luiz Humberto Costa, Luiz Humberto Costa Tavares. Ele era gerente de administração do Flamengo. Ele também estava envolvido nessa troca de e-mails revelados pelos dois jornalistas. Era mais um que tinha total ciência do que estava acontecendo lá, mas não entrou nessa denúncia de 11 supostos envolvidos. Ministério Público, por que não investigar Luiz Humberto Costa Tavares, ex-gerente de administração do Flamengo? É apenas uma pergunta. E eu também não poderia deixar aqui de falar, né? Por que não, Ministério Público, não incluir ninguém da atual gestão? Se eu compro um apartamento e esse apartamento está com problemas de encanamento e problemas elétricos, eu vou denunciar, eu vou procurar as autoridades, eu vou procurar a construtora, quem quer que seja, para primeiramente me manifestar e depois para que sejam resolvidos esses problemas. Portanto, a atual gestão, que começou em janeiro de 2019, já tinha documentação falando que aquilo ali estava irregular, que aquilo ali estava de forma precária, baseado na engenharia das gambiarras. Portanto, Ministério Público, por que não denunciar também senhor Landim e senhor BAP, Luiz Eduardo BAP, se não me engano, essa praga do Flamengo, o BAP? É apenas uma pergunta, Ministério Público. E nós do programa RN estaremos aqui sempre fazendo essas perguntas. Nós confiamos no Ministério Público, mas a torcida do Flamengo também deve pressionar o Ministério Público. Nós faremos a nossa parte. Nós não vamos nos esquecer, sobretudo daqueles que estão envolvidos, mas não entraram nessa denúncia. Novamente, são apenas perguntas. Por que não incluir todos esses que falamos aqui agora? Lembre-se, torcedores do Flamengo, e torcidas em geral também, o mais importante não é o pagamento da dívida, não é o pagamento das indenizações. O mais importante
é que a justiça seja feita e os culpados sejam julgados. Saudações.